Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma aula aqui. Nós encerramos o nosso último encontro falando sobre array e hoje vamos falar sobre o array, uma continuidade para podermos avançar, ok? E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, como prometido, vamos avançar aqui para o nosso, começarmos a entender o conceito de programação orientada a objeto dentro do C#, né? Dentro aqui utilizando o .NET. Vamos criar um projeto aqui, vai ser um projeto de console ainda, ok? Vamos botar aqui o nome do projeto, vamos colocar PO1, tá? Botar PO introdução, PO introdução, ok? E o nome da solução vai ser o mesmo nome do diretório, tá? Vamos botar dentro do projeto que a gente está utilizando aqui. Vamos botar aqui para ele não usar as instruções de nível superior ainda, utilizando aquele padrão do .NET 5, ok? Vamos fazer ele criar aqui o nosso projeto. Então, beleza, criado aqui o nosso projeto. Vamos começar a trabalhar aqui. Bem, o que a gente tem que entender bem sobre a relação, sobre a orientação ao objeto, é que a classe que nós vamos ter que criar, ela é um tipo de referência, tá? Em tempo de execução, né? O que isso significa? Que ela existe com valor null, ou seja, não tem nenhum valor atribuído a ela, até que você use um operador que é o new, para você dizer que a partir dessa classe vai ser criado um objeto, ok? Então, como é que funcionaria essa ideia da classe do objeto? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês de maneira bem rapidinha. Pensa que você vai ter um espaço na memória, tá? Que vai ser você está declarando sua classe, tá? E essa classe tem algumas características, tá bom? Quando você pensa em classe, você tem sempre pensar em algumas características. Então ela vai ter, deixa eu pegar aqui, ela vai ter um nome que vai estar aqui em cima, ela vai ter uma especificação, a gente chama de propriedade, né? Também pode se chamar de propriedade, e aqui embaixo vai ser o que a gente chama de métodos. Então basicamente essa é uma estrutura. Então a gente poderia aqui colocar um nome de classe aqui, vamos diminuir isso aqui, botar o nome de classe aqui, vamos colocar como um pouquinho mais para cá, 14. Vamos colocar como casa, tá? Então o que a gente está querendo falar aqui, né? Que toda classe, todo objeto que vai ser criado a partir da casa dessa classe, ela vai ter algumas características. Então esse é o nome dela. Segue algumas regras de nomenclatura, tá? Vocês vão observar ali, por exemplo, o nome da classe, a gente está usando ali, já usar o Pascal Case, né? A primeira letra sempre maiúscula e cada início de cada palavra também maiúsculo, tá bom? Então essa é a maneira que a gente tem. Embaixo a gente vai ter, tá? O que a gente chama de propriedades. O que são as propriedades? São os atributos, são as características, é o que tem que se existir para que o objeto seja criado a partir dessa classe, tá? Então, pensando numa casa, né, a gente está pensando aqui, numa casa, a gente pode dizer que 14. Essa casa ela pode ter uma cor, né? Ela pode ter uma cor. Ela pode ter cômodos, né? Estou botando ali sem o acento, né? Dizer quantos cômodos ela pode ter, tá? A gente pode também definir, por exemplo, cor, cômodos. Vou botar aqui se é duplex, cor, cômodos. Não sei o que mais colocar aqui. Vamos botar aqui uma coisa assim ou não. Duplex. Uma coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, ó, preste atenção. Nesse caso aqui especificamente, a gente vai estar utilizando uma criação de classe
E aí é interessante que dentro do C Sharp ele pede uma particularidade, tá? O nome aqui das propriedades, né, dessa classe, ela também tem que ter a primeira letra maiúscula. Então aqui na verdade seria cor, o C maiúsculo, que seria C maiúsculo, e aqui o D maiúsculo, tá? É uma particularidade dele que ele tem. Quando você vai fazer o nome deles dentro da declaração de um método, aí você vai utilizar ele como letra minúscula. Eu vou explicar isso para vocês bem direitinho, tá? E aí quando você pensa agora nos métodos, você tem que pensar naquilo que pode ser feito pela classe ou na classe. Então, como a gente está pensando aqui, vamos pensar no sistema imobiliário. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que essa casa ela pode ser visitada, né? Pode ser visitada, tá? Ela pode ser alugada, né? Ela pode ser vendida, certo? Ela pode ser empenhada, né? de empenho, não sei, empenhada não ficaria bom não. Vou botar só essas três mesmo, então aqui. Então a gente teria aqui visitada, alugada e vendida. Então veja que com base nisso aqui a gente pode agora criar os objetos. Eu posso ter vários objetos utilizando essa classe como exemplo, tá? Então, por exemplo, eu poderia criar um objeto aqui. Vou botar só o texto no caso, vai ficar até mais fácil. Vou botar aqui o texto. Então, o que eu faria aqui? Eu criaria um objeto, tá? Então, esse primeiro objeto seria casa 1, o nome, casa 1. Aí, o que ele pede? Ele pede a cor. Então, a casa 1 ela é amarela. Ela vai ter 3 cômodos e ela é duplex, vou botar como verdadeiro. Então, veja que eu fiz uma casa, tá? Com base nessa classe, fiz um objeto com base nessa classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um outro objeto. Aí veja que esse próximo objeto ele vai ter a mesma forma de declaração, certo? Só que as propriedades, e aí vocês já devem ter matado que as propriedades são as variáveis, elas são diferentes. Então veja que com base em uma única classe, eu pude criar aqui 2 objetos. Tá bom? Então essa é geralmente uma forma que o pessoal costuma usar. Usa casa, usa conta do banco, usa animais, né, para poder identificar que você vai ter um modelo e com base nesse modelo você vai estar criando os objetos. Beleza? Então a gente vai fazer uma rápida declaração aqui de uma classe e aí a gente vai fazer um trabalho um pouco mais realístico. Tá? Então vou botar aqui para não salvar. Então vou fazer o seguinte, tá? Vou criar aqui. Veja que você cria a classe. A gente vai criar a classe fora fora do objeto main, né? Dentro ali do main ali. A gente pode até na verdade colocar ele até um pouco. A gente deveria separá-lo, né? Seria a parte mais correta, digamos assim, para poder fazer essa parte seria separar ele. Mas a gente vai fazer o seguinte, vai colocar ele pelo momento dentro aqui de programa mesmo, tá? Vou fazer aqui referência dele. Então vou dizer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma classe, vamos chamá-la de, a gente está querendo criar uma conta de banco, né? Vamos chamar aqui o seguinte, ó, public class, vamos chamar de conta banco, ok? E aí essa classe ela vai ter, vou botar aqui vai ser um número, vai ter um número ela, tá? Vou colocar aqui que ela vai ter uma descrição, não colocaria não, vou botar aqui titular, né? Como a gente costuma dizer, titular, ok? E vamos colocar também o saldo, tá? Public, vamos botar aqui double, vamos botar saldo, beleza? Então essa é a nossa classe criada, a classe conta do banco, né? Aí o que acontece?
Com essa declaração aqui, tá? Com essa declaração a gente tem algumas coisas a ser feitas aqui. Tá? A gente vai, eu estou criando ela de maneira bem simplificada no primeiro momento para você poder visualizar bem a estrutura dela. Tá? Por enquanto a gente não está visualizando ainda o main. Tá? Vamos botar o main aqui. E também é importante lembrar que isso aqui deveria estar separado. A gente vai separar depois ele na medida que a gente for avançando aqui no estudo. Tá? Se eu fosse criar aqui agora alguns métodos para a conta do banco, eu criaria, né? Vamos pensar aqui, eu criaria um método público, depois a gente vai ver bem o que significa isso, tá, gente? A questão da declaração da classe, o modificador de acesso, a gente vai ver isso. No caso do modificador de acesso, estou falando sobre isso aqui, ó. O public, esse interno, por exemplo, é um modificador de acesso, tá? Só que ele está na classe program. Eu estou criando aqui public class conta banco, tá? Vou botar aqui public, vamos botar exibir saldo, vou botar aqui void, tá? Também vamos entender o que é esse void aqui. Ele não está retornando nenhum tipo de não requer nenhum tipo de retorno, tá? A gente vai ver já isso. Public void, vou botar aqui exibir saldo, tá? Exibir saldo, tá bom? Se eu não boto esse void aqui, ele apresenta um erro pra gente, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu estou dizendo que ele tem que retornar alguma coisa pra gente, tudo bem? Como deixa eu botar aqui, vai explicar isso, né? Deixa eu ver que ele bota aqui, ó, o método deve ter um tipo de retorno, tá vendo ali, ó? Então o void é quando você não quer que ele retorne nada, mas nesse caso do exibir saldo ele vai ter que retornar alguma coisa pra gente. Vou botar aqui para ele fazer um return, tá? Fazer um return de saldo, tá? Vou botar isso aqui, um return de saldo. Aí observe que esse erro aqui, porque ele não está conseguindo acessar o objeto, né? Aí a gente vai ter que fazer uma declaração dele aqui já. A gente vai ter que dizer para ele que ele tem que ser, ele pode ser acessado. São os métodos gets e sets. A gente vai ver isso já. Tá? Então, para evitar o erro, já que eu não quero mostrar nenhum tipo de erro ainda, vou botar aqui o void, tá? Só a gente poder ver aqui. Se eu fosse criar outro método, eu colocaria aqui um outro método, public void, lembrando, eu estou colocando void, mas a gente vai ter alguns retornos, tá bom? Vou botar aqui, por exemplo, sacar, né? Quero que ele saque algum valor. Agora, o importante aqui no sacar é que quando ele for sacar, a gente tem que dizer para ele, né? Que a gente tem que dizer para ele o valor que eu quero sacar dessa conta. Tá vendo? O valor que eu quero sacar dessa conta. Então eu tenho que informar aqui. Então veja que aqui existe um parâmetro, ou existe um parâmetro aqui, e aqui não existe parâmetro. Ele não está fazendo a requisição. A ideia é, quando eu criar a conta do banco, quando eu disser que essa conta eu quero exibir o saldo, ele simplesmente vai fazer o que está aqui dentro. Que a gente vai programar aqui. Certo? E quando a gente pedir para ele fazer o sacar, ele vai ter que verificar se nessa conta do banco que foi criada, se esse saldo aqui existe o valor, para ele poder fazer o sacar. E obviamente, quando ele sacar, ele tem que atualizar aqui o saldo. Beleza? Então veja que é muito simples essa parte aqui da criação dele, né? O importante agora é que quando você for criar o objeto, né, se for fazer a criação dele, você vai ter que obrigatoriamente fazer a declaração dele. Então, por exemplo, eu quero que ele exiba para mim que ele crie o objeto, né? Como é que eu faço a criação desse objeto? Eu vou pegar aqui, ó, dentro do método principal, eu vou pedir para ele, né? A gente vai usar aqui o var, tá? O var é um tipo de declaração que ele vai fazer um tipo ele vai fazer um tipo implícito do valor da variável. Lembra que toda variável tem que ter um valor, né? Tem que ter o tipo dele. Quando você bota var, você está indicando que você não quer utilizar nenhum tipo explícito. Int, double, como a gente fez aqui, né? A gente não usou nenhum tipo, a gente vai usar um valor aqui que é implícito. Então var, vamos chamar de C1, tá? E vou dizer que esse C1 ele vai utilizar uma new conta do banco. Cadê new conta banco? New conta banco. Conta banco. Tá ali, abro, fecho parênteses. Então, ó, o que aconteceu aqui? Eu criei agora, com base naquele desenho que a gente viu no início da aula, eu criei um objeto chamado C1.
E o C1, o que tem dentro dele? Quais são as características dele? Tudo isso aqui. Tudo que está aqui eu posso utilizar lá no C1. Entendeu? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, pedir para ele fazer a execução de uma cor, poderia botar C1 ponto, que é o modo para a gente poder acessar o método. Então tá ali, ó, por exemplo, ó, exibir saldo. Então se eu boto aqui exibir saldo, né, ponto e vírgula, então o que ele vai fazer? Ele vai exibir isso aqui, ó, ele vai fazer o que está aqui dentro. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, só para a gente poder ter uma saidinha ali no console.writeLine, botar aqui exibir o saldo de exibir o saldo, e aqui botar um valor aqui, tá? Então, se tudo dando certo, quando eu mandar executar, ele vai pegar isso aqui e vai escrever pra gente no console, tá? Faltou fechar aqui o parênteses. Beleza? Vamos ver? Então mandei rodar aqui, vamos ver o resultado. Lembrando, isso tem que estar separado, tá, gente? A gente está fazendo isso aqui no primeiro momento só para poder a gente ver essa ideia da orientação ao objeto. Então, ó, tá ali, criou o objeto, ó, exibiu o saldo, tá vendo? Veja que ele chamou esse método aqui, o exibir saldo, com base, né, ou sobre esse objeto criado. Tá? Isso vai poder ser feito em tudo. Então, se eu quiser sacar, se eu quiser depositar, Juan, depositar, então você faz isso aqui, public. Lembrando que o public, a gente vai ver depois o que significa esse modificador de acesso, é que a gente está dizendo que ele pode ser acessado por qualquer membro, qualquer objeto que seja criado a partir dele. Então o público, né, ele pode ser acessado por qualquer um. Public void, vamos botar aqui depositar. Da mesma forma eu vou dizer para ele que eu quero que ele receba um valor, ok? E aí ele vai poder, a gente vai poder dizer para ele receber um determinado valor aqui dentro. Tá bom? Então já chegamos aqui a 15, 16 minutos de aula. Vamos parar por aqui, a gente continua no próximo conteúdo, ok?